aqui nossa jornada conhecendo a Bíblia. Hoje vamos falar do livro de 1 Crônicas. O livro de 1 Crônicas, assim como o livro de Reis, ele na verdade é um livro só, Crônicas, que foi dividido por organização em dois tomos, em duas partes, 1ª e 2ª Crônicas. A história de Israel, e a tradição israelita nos diz que quem escreveu o livro de 1 Crônicas e 2ª Crônicas foram Esdras e Neemias. Assim como também o livro de Esdras e Neemias, que nós vamos ver mais adiante, são dois livros, eles na verdade eram um livro só, que para a organização foram separados em Esdras e Neemias. E eles também teriam sido escritos por esses dois homens juntos. O fato é que se foram eles ou se foram pessoas que andaram junto com eles, é que foi essas novas lideranças que reorganizaram Israel no retorno do exílio da Babilônia, foram estes homens que escreveram os livros então de 1 Crônicas, 2ª Crônicas, Esdras e Neemias. Esses 4 livros que nós vamos ver agora nesses 4 dias. 1 Crônicas é um livro que muitas vezes as pessoas acham chato de ser lido. Por quê? Porque ele tem muitas genealogias. Genealogias são listas com nomes de pessoas. Fulano gerou Ciclano, que gerou Beltrano, e aí vai, nomes e nomes de pais, filhos, netos, bisnetos. E depois nós vamos ver por que isso está na Bíblia. Mas o fato é que ele realmente tem muito disso. E ele é uma retomada, Crônica é uma retomada da história de Israel. O livro de 1ª e 2ª Crônica junto, ele retoma toda a história do povo de Israel até o retorno do exílio da Babilônia. Então ele faz de forma organizada, cronológica, conta essa história. E ele começa falando lá em Adão e Eva. Vem de Adão, então o capítulo 1 e até o início do capítulo 2, conta a história desde Adão, passando por todos os, nas genealogias, Noé, o que aconteceu com Noé, os filhos de Sem, depois, Abraão, e aí segue essas genealogias até chegar em Jacó, que teve seu nome transformado para Israel. Então ele começa no capítulo 2 contar a história de Judá e de cada uma das tribos de Israel, cada um dos filhos de Israel e as suas descendências. Nós vemos de forma bem organizada, a partir do capítulo 2, o cronista relatando uma por uma das gerações dos filhos de Israel, das 12 tribos, quem foram filhos, netos, bisnetos, até a época do exílio. E depois no capítulo 9 fala as famílias que retornaram do exílio. Que exílio é esse? O exílio é o lugar para onde, os lugares, as cidades para onde o povo de Israel foi levado por Senaqueribe e por Nabucodonosor, que levaram eles em especial para a Babilônia, onde então eles se tornaram escravos e trabalharam por algum tempo, por muitos anos, e depois puderam retornar. Essa história do retorno nós vamos contar melhor para você, e ela está bem detalhada no livro de Esdras e no livro de Neemias. Então posso dizer para você já, se prepare para entender melhor como Deus fez para retirar os filhos de Israel da mão dos seus opressores. No livro de Esdras e no livro de Neemias eu vou contar essas histórias para vocês. E depois lá no livro de Daniel vai contextualizar isso também, porque Daniel, o profeta, ele também foi levado para a Babilônia, e daí ali conta a história dos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, tudo aquilo que acontece lá dentro, antes deles serem libertados. Então tem toda essa história do que acontece com o povo de Israel. Por que os cronistas dão tantos detalhes de nome de pais, filhos, netos, bisnetos? Vamos pensar, irmãos. O povo de Israel foi espalhado entre as nações. O povo de Israel foi levado pelos reis, então, estrangeiros que invadiram Israel e Judá, que tomaram os dois reinos numa sequência de poucos anos. Então eles foram levados para vários lugares, foram espalhados como escravos, foram enviados. E muita gente esqueceu da história do povo de Israel, esqueceu da história da sua família. E aqui então, para reorganizar agora o retorno, quando eles estão voltando, também para que cada um saiba o seu lugar na terra, porque essa terra estava dividida em famílias. Lembrem que quando o povo de Israel, por meio de Josué, entrou na terra, entrou cumprindo uma divisão que Deus tinha dado para Moisés, de onde cada tribo devia ficar. Então saber a genealogia era muito importante no contexto político daquela época, para que cada família soubesse aonde era o seu lugar.
e para que cada um tivesse um lugar. Ah, eu sou neto do fulano, então eu sou bisneto do ciclano, eu sou da tribo tal e eu estou neste lugar. Existe um lugar para mim nos planos de Deus. Isso também mostra como Deus não esquece de ninguém. Para mim isso é uma lição linda. Essas genealogias mostram a bondade de Deus que não esquece de ninguém. Todas as famílias são importantes para Deus. Todas as famílias, presta atenção, são importantes para Deus. Quando Deus chamou Abraão e disse para ele sair de onde ele estava, ele disse assim: Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Depois lá Deus diz assim, ó: eu te abençoarei e por meio de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Genealogia é história de famílias, porque Deus ama famílias e Deus quer que as famílias prosperem, sejam felizes. Então, a partir do capítulo 10, né, nós vamos ver a história das monarquias de Israel. Né? Os cronistas contam de novo toda a história então de Saul, de Davi, de forma mais genérica, mais resumida, não com tantos detalhes que nem tem em 1 Samuel e 2 Samuel, né? E depois vai então toda a vida de Davi, né? Um resumo da vida de Davi, e em especial o cuidado de Davi para a construção do templo. Por que isso está aqui? Por que no livro de Crônicas fala tanto sobre o templo em 1 Crônicas? Porque o templo havia sido destruído e eles precisavam reconstruir o templo. Então eles precisavam lembrar como era o templo, porque eles não estiveram lá, mas os avós deles tinham sido levados de Israel. Então agora os netos precisavam lembrar de tudo isso. Veja, Crônicas é Deus lembrando as suas promessas. E aqui em Crônicas, muito bonito, no final do livro de Crônicas, nós vemos quando Davi, né, ele faz, capítulo 29, ele levanta uma oferta para construir o templo antes da sua morte. É um detalhe bem interessante que está contado aqui, né? Ele diz assim, versículo 5, Davi diz: quem, pois, está disposto hoje a trazer oferta liberalmente ao Senhor? Então os chefes das famílias, os principais intendentes, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000, de 100 e até os intendentes sobre as obras do rei voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. O que possuíam pedras preciosas trouxeram ao tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, Gersonita. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. É muito interessante que aqui fala sobre de que forma Deus quer a nossa oferta, de que forma Deus quer o nosso serviço para Ele. Deus quer de coração íntegro e voluntário. Ninguém deve ser compelido, obrigado a contribuir para a obra de Deus. Ninguém deve ser obrigado a fazer algo para Deus. O dízimo, a oferta não deve ser uma obrigação. Aqui fala sobre um coração disposto e como Deus se agrada de um coração disposto e que como um coração grato a Deus ama contribuir. Então eu quero hoje, encerrar esse livro falando disso, que Deus, então, Ele tem memória, Deus lembra das suas alianças, Deus ama cada família, cada pessoa importante para Deus e Deus ama corações voluntários. Nós vamos ver em 2 Crônicas a continuação dessa trajetória.